Boa noite a todos. Quero cumprimentar meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele conhece e sonda todo coração adorador. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra de hoje. O Senhor, Ele conhece um coração adorador. Ele conhece todo aquele que deseja sempre estar na presença de Deus. Coração adorador. O Senhor sonda e conhece os seus caminhos, um caminho de paz, um caminho de mansidão, um caminho que te leva à presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quero orar ao Senhor para que venha revelar a sua palavra nesta noite. O Senhor é bom e conhece todos os adoradores. Aleluia. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, aqui estou. Estou aqui nesta noite, Pai. Sei que o Senhor conhece todo o coração adorador. Então eu te peço, ó meu Deus, que o Espírito Santo venha falar em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Palavras de Deus que se encontra no Salmo 139, que nos fala assim: Senhor, Tu conheces e sondas o meu coração. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Aleluia. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aleluia. Glórias a Deus. Tal ciência é para mil maravilhosíssima, tão alta que não a possa atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aleluia! Glórias a Deus! Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no chão a minha cama, eis que tu ali está também. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, nos fala a sua palavra: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ore a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai
que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia. A palavra nos Salmos nos mostra uma revelação da parte do Senhor para os nossos corações nesta noite, onde a palavra hoje nos diz que o Senhor conhece e sonda o meu coração, o teu coração. Então, quando tu fores orar, aleluia, quando você entrar no teu aposento ou quarto, ou seja, lá onde você estiver orando, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz em Mateus 6, versículo 6, quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a porta. Então a palavra de Deus hoje nos diz, nos momentos que nós, eu, você, estivermos orando ao Senhor, a Deus, é necessário fechar a porta. Qual é a porta que eu tenho que fechar? Que hoje o Senhor nos fala, quando eu, você, estiver em oração, fecha a porta do pecado, a porta da iniquidade, fecha a porta que atrapalha a oração de um santo, a oração de um homem e de uma mulher de Deus, de um servo de Deus. Fecha a porta para o pecado, para que as suas orações venham chegar como cheiro suave às narinas de Deus. É necessário fechar a porta para que o inimigo não venha impedir. Aleluia. Venha impedir as suas orações a chegar ao reino de Deus, a chegar diante de Deus, a chegar no trono de Deus. Então a palavra diz que é necessário fechar a porta do pecado, da iniquidade, para que as suas orações venham chegar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu e você, todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, todo aquele, glórias a Deus, todo aquele que entregou teus caminhos ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao Pai, a Deus, porque Jesus, Ele morreu na cruz no Calvário, para que eu e para que você venha ser salvo. Então, hoje eu tenho o livre acesso a Deus através
da oração. Mas é necessário, quando eu e você entrar na presença de Deus, é necessário fechar a porta de tudo que venha atrapalhar, que as nossas orações venham chegar a Deus. O pecado faz com que as nossas orações não venham chegar a Deus. Então é necessário fechar a porta do pecado, pedir perdão a Deus em primeiro lugar. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus para orar, é necessário pedir ao Pai que venha nos perdoar todas as nossas falhas, porque o pecado, ele atrapalha as orações. Então é necessário, quando você estiver na presença de Deus em oração, é necessário que a porta do pecado, a porta da iniquidade venha a ser fechada. Por isso que a palavra nos diz: quando orares, entra no teu quarto ou no aposento e fecha a porta e ore ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então é necessário fechar a porta de tudo que venha atrapalhar a nossa oração, para que Deus venha receber a oração. Então feche a porta, para que Deus venha ouvir o nosso clamor. Todo filho de Deus deve ter um lugar para estar a sós com Deus, a fim de buscá-lo. Sem isto, a oração secreta não terá adoração desejada, ou será algo casual. Jesus tinha seus lugares secretos para orar. Então, você que escuta esta live nesta noite, nós temos que ter um lugar para orar, um cantinho para que nós venhamos ter a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando você entrares neste lugar secreto, talvez um lugar que você já escolheu, que é o lugar que você gosta de entrar na presença de Deus, ali você tem que fechar a porta de tudo que venha atrapalhar, que as suas orações venham chegar a Deus. Aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele sabe, Ele conhece todos os nossos caminhos e Ele sonda o meu andar, aleluia, o meu caminhar. O Senhor sonda todos os nossos caminhos, porque o seu olho é como chama de fogo. Deus, Ele sabe, Ele vê tudo o que nós estamos a fazer. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor, Ele conhece o seu coração. Quando o seu coração está arrependido, Ele conhece e Ele sonda todos os corações daquele que o buscam com sinceridade. Aleluia.
Ele cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, se os meus caminhos é bom ou se são maus. Deus, Ele conhece, porque Ele é Deus. Ele é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares e conhece cada coração. Aleluia! Então nós devemos reconhecer que somente Deus é o Senhor da nossa vida. É Ele que cuida dos teus filhos. É Ele que cuida do nosso caminhar, do nosso andar. Ele sonda, Ele anda conosco todos os dias e conhece todos os nossos caminhos. Aleluia! Porque Ele é Deus. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele como Deus. Outros existem em parte no ser humano, pelo fato de ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Aleluia! Então, a Bíblia não procura provar que Deus existe, porque ela sabe. A palavra de Deus diz que Deus é Deus. Aleluia! Em vez disso, ela declara a sua existência, a existência de Deus. E Deus existe. Aleluia! Deus existe e Ele está cuidando de todos aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Deus, Ele cuida dos teus servos, porque Ele amou de tal maneira o mundo, enviou seu único Filho aqui na terra para ser crucificado. Jesus, ele veio à terra. Jesus, ele apresentou o reino de Deus para todos os que nele crê. Jesus pregou o reino de Deus que está próximo. Aleluia! E também curou muitos que estavam enfermos e muitos que passaram pela morte. Jesus ressuscitou pessoas naquele tempo. Aleluia! Pregando o reino de Deus, curando, aleluia, os enfermos. O seu ministério foi pequeno, mas ele mostrou o suficiente para que hoje eu, você, estivesse aqui testificando das maravilhas que Deus opera, que Deus faz e que Deus leva para o reino de Deus todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário para salvar a minha alma da condenação. Aleluia! Porque éramos pecadores diante de Deus por causa do pecado, mas Jesus, ele veio
e morreu na cruz, no Calvário, derramou o seu sangue. Ele comprou a minha vida, a minha alma, com preço de sangue. Não foi com qualquer coisa que ele comprou a minha alma, a minha vida. Foi com o seu sangue, o sangue carmesim, o sangue purificador, o sangue que cura, o sangue que restaura, o sangue que cura todas as enfermidades, o sangue que nos leva para o reino de Deus. Aleluia! Então, Deus existe e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele. Aleluia! Glórias a Deus. Então Deus, pela misericórdia, através de Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E também o véu se rasgou de cima para baixo, para que hoje nós venhamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, colocar a nossa petição. Oh, labaço e andalaias. Mas para isso é necessário fechar a porta de tudo o que afasta a presença de Deus na nossa vida. O pecado afasta a presença de Deus. Aleluia! A iniquidade, os maus caminhos, os vícios, tudo isso afasta a presença de Deus na nossa vida. Então nós devemos, aleluia, nos fortalecer através da palavra de Deus. Palavra, ela liberta do pecado, ela liberta do vício, ela liberta da pornografia, ela liberta você dos maus caminhos, do caminho que tem afastado a sua vida diante de Deus. Para você entrar na presença de Deus, é necessário fechar a porta de tudo o que atrapalha a nossa oração chegar a Deus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, a um só tempo, porque Ele é Deus. O salmista afirma que não importa para onde nós formos. Oh, aleluia! Deus está ali nos sondando o nosso caminho, a nossa vida. Aleluia! Deus observa tudo quanto fazemos. Então é preciso vivermos em santidade, a qual, sem a santidade, não veremos a Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem a santidade. Nós não veremos Deus. É necessário ser santo. Aleluia! Deus também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nossos procedimentos, aleluia, mas também nossos próprios pensamentos, se são bons
ou se são maus. Deus conhece tudo, porque Ele é onisciente. Oh, aleluia! Quando a Bíblia fala da presença de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos. Aleluias! Então Deus conhece o futuro, o passado e o presente. Aleluia! A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para toda decisão. Aleluia! E altera os seus propósitos no tempo e na história. Então a onisciência de Deus é maravilhosa, é fantástica. Então tudo isso Deus é. Deus é transcendente, Ele é diferente, independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais revelados do que a ordem por Ele criada. Ele subsiste de todo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que Ele criou. Ele mesmo é incriado. Aleluia! E existe a parte da criação. Deus é eterno. Ele é de eternidade e eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano e é, portanto, melhor descrito como eu sou. Deus é imutável também. Ele é imutável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Isto não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários. Ante o proceder humano, ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, ele é livre para atender a necessidade do ser humano e as orações do seu povo. Então você fecha a porta, pede perdão dos seus pecados, e Deus é imutável. Ele perdoa as nossas falhas. Se são sinceras diante de Deus o nosso pedido de perdão, Deus ouvirá a nossa oração, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que nos criou, que nos formou com as suas próprias mãos. Ele formou o homem do pó da terra e nos tornou um ser vivente, a imagem e a semelhança de Deus. Deus moldou o homem com as próprias mãos e soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou um ser vivente, a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, todas as vezes
o inimigo das nossas almas, ele nos vê. Ele está vendo a imagem e a semelhança de Deus. E ele fica furioso conosco, porque quando ele olha para nós, está vendo a Deus, que somos a imagem e a semelhança de Deus. E ele faz tudo para que a imagem e a semelhança de Deus, o homem, venha cair em pecado, como ele caiu. Então ele tenta tragar as almas de todos homens e mulheres. O inimigo tenta. Por isso que nós devemos estar firmados com Deus, buscando a Deus, meditando na palavra de dia e de noite, para que nós não venhamos ser pego pelo inimigo que nos odeia por ter a imagem e a semelhança de Deus. O homem foi colocado no lugar dele para adoração. Então o que era dele foi passado para o homem. Isto faz com que ele nos odeia e tenta tirar a nossa presença com Deus. Hoje ele não está mais com Deus, porque caiu, e tenta levar muitos para que venham cair em pecado e venham perder a sua salvação. Aleluias. Então é necessário, labaço e andalas, entrar no seu quarto, fechar a porta. Aleluia. Labaço e andalas. É necessário entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai que o vê em oculto. E o teu Pai o vê em oculto e te recompensará, te abençoará. Ele vai escutar a sua oração, a sua petição. Então é necessário entrar no quarto, fechar a porta do pecado, a porta de tudo que venha atrapalhar a sua oração a chegar diante de Deus. É necessário estar na presença de Deus, mas limpos, porque senão Deus não responderá a sua oração. Então fecha a porta do pecado, converse com Deus, pede perdão das suas falhas e dos seus pecados, de tudo que você fez que não agradou a Deus. Dobre os teus joelhos, porque o véu se rasgou. Nós temos livre acesso diante de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo, para que a nossa presença diante de Deus seja manifesta através das nossas orações. Mas é necessário estarmos livres do pecado, livres diante de Deus de todo o pecado que vem atrapalhar a oração de um santo. É necessário buscar a Deus e orando, não useis de repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é muito falar, mas sim uma oração sincera, uma oração que comove o coração de Deus. Talvez até quando vocês dobrar os seus joelhos, não é necessário nem palavras, somente
a sua fé. Quando você dobrar os seus joelhos, Deus conhece, até mesmo quando nós estamos calados diante da presença dele, porque ele conhece todas as coisas, ele sonda o nosso coração. Então não é preciso vãs repetições, o silêncio do nosso coração fala com Deus a nossa necessidade. Quando é sincera, quando é verdadeira, Deus conhece o meu andar e o meu deitar, conhece todos os nossos caminhos, aleluia, conhece todas as coisas. O Senhor te sondaste e me conhecestes, tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe estendes os meus pensamentos, entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, aleluia. Então, quando nós dobramos os joelhos e não há palavras, Deus conhece. Não é necessário falar nada. Somente entra na presença de Deus. E Ele, aleluia, conhece, mesmo sem palavras na minha língua. Eis que o Senhor conhece todas as coisas. Então o Senhor me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então o Senhor, quando nós entramos em oração na sua presença, Ele estende as tuas mãos e nos abençoa de uma forma maravilhosa. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Aleluia. Que maravilha. É a palavra de Deus. Maravilhosa. Então, é necessário você, em primeiro lugar, arrepender-se de todo pecado, de todo mal que nos atrapalha de estar na presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Aleluia. Então nós temos que ser justo, tentar ser justo, porque Deus é justo. Deus não tem pecado. Então nós, você, temos que afastarmos do pecado, porque Deus não tem pecado. Ele é justo. Então nós temos que ser justos. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar.
Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. Deus não peca. Adão e Eva foram criados sem pecados, mas pecaram, porque eles foram criados, não era Deus. Por isso que nós, eu, você, nós temos que tomar cuidado com tudo que nos afasta da presença de Deus. Adão e Eva, eles foram criados sem pecado, mas o inimigo das nossas almas, ele viu que Adão e Eva foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, e foi lá e tentou o que Deus tinha dito para Adão e para Eva, que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, mas somente da fruta do conhecimento não poderiam tocar. E eles foram iludidos pelo inimigo das nossas almas, através da serpente que induziu Eva, e ela desobedeceu a ordem de Deus para não comer do fruto proibido. Ela comeu, desobedeceu a ordem do Senhor Deus e pecou. Eles não tinham pecado, mas pecou e tiveram um grande prejuízo. A humanidade inteira padece por causa do pecado adâmico, mas a graça de Jesus é maravilhosa. A graça de Jesus, ela nos liberta do pecado adâmico. Se você tão simplesmente entregar os teus caminhos ao Senhor Jesus, entregar a sua vida a Jesus, então você será perdoado diante de Deus, diante do Criador. Aí sim, o reino de Deus será para ti, para todos que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Então, nesta noite, a palavra de Deus é: buscai ao Senhor de todo o seu coração. Quando fores orar, fecha a porta do pecado, pede perdão, entrega os teus caminhos ao Senhor. Deus muito fará para ti. Você vai reinar, vai receber o reino de Deus, as promessas de Deus que foi preparada para todos que aceitá-lo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Então o caminho é Jesus, não há outro caminho. O caminho da redenção, somente Jesus pode nos dar. O mundo, ele oferece coisas que parecem ser bom, mas que o final é só tragédia. O que parece como favo de mel se tornará como fel para nossa alma, para minha alma. Então, somente Jesus pode nos dar a vitória e a vida eterna ao seu lado, ao lado de Jesus. Aleluia! Então receba esta palavra no seu coração.
na sua vida. Receba Jesus, o mais importante. Pede perdão a Deus dos seus pecados. Entregue os teus caminhos a Jesus. Ele lhe perdoará. E você vai herdar a promessa, a terra prometida, que já está preparada, eu creio. Somente falta Jesus vir buscar a igreja para morar nas moradas celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero orar nesta noite, pedir ao Senhor que venha abençoar a minha vida, a vida de todos que fazem parte da minha família, dos meus amigos e dos meus irmãos em Cristo Jesus. Então, oremos. Senhor Deus e meu Pai, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Nesta noite, quero apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos, da minha família, todos que fazem parte da minha vida. O Senhor venha abençoar a minha casa, a minha família, os meus filhos, minha esposa. O Senhor venha dar a paz, a saúde que necessitamos. O Senhor venha abençoar todos os meus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que estão passando por problemas físicos e também espirituais. Eu peço ao Senhor nesta noite, vá ao encontro, Senhor, daquele que está fraco e que precisa de um milagre na sua vida. Receba a força de Deus na sua vida. Você que está passando por enfermidade física e espiritual, receba a cura em nome de Jesus. Amém. Que esta palavra venha encontrar guaridas em muitos corações nesta noite. Que a tua palavra venha libertar, venha curar e venha salvar almas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Quero desejar a todos uma noite de paz, uma noite de vitória, que todos venham ter o sono reparador, que o novo dia seja um dia de bênçãos e de vitória, por onde nós andarmos, por todos os caminhos que andarmos. O Senhor venha ser a nossa força, a nossa fortaleza, e venha tirar toda a pedra dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Que todos fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Só o Senhor.